Muito bem, então tá gravando. Então, gente, sejam todos bem-vindos, né? Estamos aqui para mais uma aula de mecânica clássica. Eu peço desculpas aí pelo começo, sabe como é que é, né? Quando o computador decide reinicializar, instalar atualizações e reinicializar é uma loteria. Às vezes vai super rápido, às vezes demora e meu computador está aqui reiniciando já há 15 minutos. Então eu peço desculpas para vocês por isso, né? Mas eu vamos começar a tocar a aula por aqui. Assim que o computador entrar em jogo, eu me mudo do tablet para lá e daí vocês passam a me ver também, tá? Então, deixa eu tentar ver. Eu só peço que alguém fale comigo por áudio, assim, a partir do momento que vocês começarem a me enxergar, tá? Enxergar minha tela, só um pouquinho. Ok. O que eu tenho que fazer aqui agora? Não, isso tá... Eu nunca usei o compartilhamento de tela do tablet direto aqui, tá? A gente oferece esse início de processo, né? Desde, eu preciso, às vezes nossos clientes pedem, né? Uma mesa elevatória ou alguma coisa para ajudar a fazer algo mais automatizado, não depender tanto de um operador específico e tal. Então, e aí a abertura desses sacos vocês querem de forma automatizada. Então, que não seja um operador fazendo isso. Uhum. Deixa eu ver se rola. Uhum. Será que agora vai? Tá bom. Acho que agora foi, né? Okay. Vocês estão vendo a tela? Vocês estão se vendo? Agora sim, professor. Muito obrigado. Valeu, Gustavo. Então vamos pular para o outro aplicativo aqui. Então é o seguinte, a gente estava aqui, no finalzinho da aula passada, a gente estava vendo o começo de movimentos curvilíneos planos, né? Então até os exercícios da aula passada, a gente tinha tratado apenas de movimentos retilíneos, né? E esse movimento retilíneo era um caso bem restrito, né? Então, o movimento retilíneo tratava apenas de partículas que tinham um movimento restrito sobre uma linha, né? A partir do momento que a gente quer sair dessa linha, quer fazer um movimento plano, né? A gente precisa de uma notação vetorial, uma notação plenamente vetorial. Tá? De layout. Então, as partículas restritas. Tem uma limitação de altura, como que é? A uma linha. E a gente tinha visto, então, a formulação geral do movimento curvilíneo plano. A gente está aumentando, então, a ordem, o tamanho do meu problema, né? Então, a partícula se move, ou as partículas estão restritas a trajetórias bidimensionais. E uma vez que a gente tinha essa premissa por trás das nossas formulações, a gente passava, então, a trabalhar sobre diferentes escolhas de eixos, né, que a gente tem. Então, quando eu escolhia, por exemplo, um eixo cartesiano como esse, né, e a partícula descrevia uma trajetória como essa, a cada um dos pontos dessa trajetória, a gente podia definir um vetor posição para esse ponto, né? Então, nesse primeiro pontinho aqui, por exemplo, o vetor posição R, a partir da origem do sistema que estava sendo escolhido, e nesse segundo ponto, por exemplo, R, linha. Então, se eu estou no ponto A e no ponto A', eu tenho essa situação aqui. Então, quando a gente está com o movimento dessa partícula desse jeito, né, o deslocamento da partícula de um lado para o outro é esse ΔR. Tá? Também é uma quantidade vetorial. Os R's e R' dependem fortemente
da escolha do eixo que eu estou fazendo, enquanto ΔR é independente dele, né? Eu poderia ter escolhido essa posição desse eixo em qualquer outro lugar que daria esse mesmo ΔR, tá? Pois bem, daí, num ponto como esse, né, em pontos como esse, por exemplo, a gente podia definir velocidades, né, como sendo um vetor tangente ao ponto naquela trajetória. A gente tinha visto por que isso era verdade, né, que a gente tinha, lembrando que a velocidade estava definida como a derivada da posição no tempo, né, posição e velocidade são vetores, né? Então, fazendo dessa forma, a gente via, quando a gente levava o ΔT para zero no limite, né, quando a gente passava essa notação diferencial, a gente chegava com a conclusão que essa velocidade era alguma coisa vetorial e tangente à trajetória num determinado ponto. Tá? Então, eu tenho V e V' aqui, né? Ficou meio grande essa minha ali. Pois bem, então, entre esses dois pontos, né, se eu juntasse esses dois vetores V e V', se os dois tivessem a mesma origem, por exemplo, ficava muito claro que a gente tinha, então, uma variação de velocidade, uma variação de velocidade ΔV associado a essa mudança de um ponto para outro. Tá? Eu tinha comentado com vocês também, né, que esse ΔV ele é responsável tanto pela mudança do módulo, né? Então ele muda tanto o módulo quanto a direção da velocidade. E como a gente sabe que o que muda a velocidade é uma aceleração, né, então a gente saberia também, se eu mudar mais uma vez de cor aqui, para cada um desses pontos eu também conseguiria definir, por exemplo, um vetorzinho aceleração. Tá? Então, e o vetor aceleração também estaria apontando na direção desse vetor ΔV. Tá? Isso tudo a gente tinha visto na aula passada, tá? Só estou relembrando aqui. Então ele vai apontar na direção da variação da velocidade e é responsável, então, por realizar essas mudanças de módulo e de direção. Tá? Muito bem, então era isso que a gente tinha visto ali basicamente, né, e a gente tinha tratado, então, que a gente tinha várias escolhas possíveis para os eixos, né, que a gente poderia utilizar. Então, uma das escolhas possíveis eram os eixos retangulares, eixos cartesianos, então eixo que nem esse que eu desenhei aqui. Então, eu poderia ter um eixo x e y, isso é uma das escolhas possíveis, né? Então, quando eu escolher esse x e y cartesiano, a gente está falando em coordenadas retangulares, geralmente, tá? Geralmente é assim que aparece nos livros. Essas coordenadas retangulares, elas vão ser interessantes para uma série de problemas e para outros não. As coordenadas retangulares, elas são interessantes, por exemplo, para problemas onde a gente já sabe que, pela natureza do problema, as direções x e y são desacopladas. Tá? Então, eu posso resolver a direção x desacopladamente, tá? Desacoplada da direção de y. Quando vocês falam caderno de especificações, são mais as O que eu quero dizer com isso? Imagina o movimento de uma pedrinha, tá? Então eu tenho uma pedrinha, eu vou arremessar essa pedrinha com velocidade inicial v0 e um determinado ângulo alfa aqui. Essa pedrinha vai seguir uma trajetória parabólica, né? A gente sabe disso. E ela vai chegar, então vai bater no chão aqui de novo, tá? Digamos que ela tenha saído do chãozinho ali e bateu no chão. Ora, ao longo do eixo x, tá? Se eu defino o meu eixo de posição aqui, se x está aqui na horizontal e y está na vertical, se a gente não considerar a resistência do ar, na direção de x, eu sei que eu vou ter um movimento retilíneo uniforme. Né? É como se eu achatasse esse movimento e eu enxergasse essa pedrinha lá de cima. Né? Se eu tivesse uma vista superior da pedrinha, o que eu estou enxergando é simplesmente uma partícula que tem uma componente de velocidade horizontal constante. Tá bom? Eu tenho um Vx constante na direção de x. Enquanto que na direção de y, eu tenho uma partícula que tem um movimento retilíneo uniformemente variado, acelerado pela gravidade G. Então, se eu achatasse ele na outra direção e enxergasse esse cara vindo pelo lado de lá, o que eu estava enxergando era simplesmente uma bolinha que saía do chão, subia até o topo da trajetória e retornava até a parte de baixo.
Então vocês percebem que são dois problemas. Obrigada, Laura. Na verdade, o problema de lançamento de um projétil, de uma pedrinha como essa, tá? A gente conseguiria resolver isso de forma desacoplada. Tá? Então, o problema em X tem uma formulação, o problema em Y tem outra formulação, e isso tudo, então, é muito natural de ser modelado com coordenadas retangulares. Tá bom? Então, a gente vai treinar um pouquinho disso, né? Nas coordenadas retangulares, a gente vai ter, então, para cada um dos vetores que descrevem nossa trajetória, né? A gente vai ter formulações que vão ter componentes x e componente y. Então, eu vou ter Rx na direção de i, mais Ry na direção de j. Depois, na velocidade, eu vou ter Vx na direção de i, mais Vy na direção de j. E para aceleração, idem da mesma forma com as mesmas direções, a x e a y. Né? Como para uma formulação de coordenadas retangulares, os vetores unitários eles não vão variar com o tempo, né? Então, basicamente o que a gente tem, a partir dessa informação, a gente sabe então que Vx é simplesmente Rx drx dt, Vy vai ser dry dt, e para aceleração a mesma coisa, né? Então a x vai ser ou dvx dt, de novo, né, está desacoplado uma coisa da outra, tá? Então, ou d2rx dt2, e a aceleração de y, então, vai ser dvy dt, ou d2vy dt2. Tá? Muito bem, então, se essa é a nossa formulação, a partir do momento que a gente tem isso tudo formulado e tem essa ideia na cabeça que a gente pode tratar as coisas de maneira desacoplada, é interessante a gente praticar e mostrar esses problemas que são bem indicados para tratar com coordenadas retangulares, né? Especificamente o problema de lançamentos, né? Problemas de projéteis são muito bem modelados com essa forma. Tá? Não são os únicos, tá? São problemas... por exemplo, se eu tivesse problemas daqueles meio acadêmicos, né, que te dão uma formulação já bem definida, vem praticamente do além, alguma coisa já definida que isso vale tanto para a direção X, isso vale tanto para a direção Y, eu recaio no mesmo caso de ter problemas desacoplados, tá? Mas para problemas reais mesmo, isso é muito aplicado para problemas de projéteis, é o que a gente chama, tá? Então, arremessar alguma coisa a alguma distância e ver qual é o alcance, para onde esse cara vai. Tá, então a gente vai começar fazendo, como eu tinha prometido para vocês, um exemplo resolvido lá do Hibbeler, do lado do Craig, desculpa. A gente vai resolver um probleminha muito bacana, que tem a sua complexidade e tal, e a gente vai conseguir explorar vários aspectos desse tipo de resolução, tá? Então, o exercício resolvido é o exemplo 2.6, ele põe 2/6 do Craig de dinâmica, tá? Então, a situação é a seguinte, né? Ele está falando que existe uma equipe de estudantes de engenharia que está construindo uma catapulta para arremessar esferinhas de metal. Né? Então, tem a catapulta aqui embaixo. Tá aqui a conchinha da catapulta. Aqui tem uma bolinha, e essa bolinha vai ser arremessada inicialmente com uma velocidade V0 de 24 metros por segundo. 24 metros por segundo. Com um ângulo, fazendo um ângulo de 35 graus com a horizontal. Muito bem, ele botou a origem dos eixos aqui, né, na própria bolinha. Na bolinha não, ele botou no chão, na verdade. Né? No ponto da bolinha, mas no chão. Então aqui eu tenho a minha direção de X, aqui eu tenho a minha direção de Y. Tá? Esse lançamento acontece numa posição inicial que está a 2 metros do chão. Entre o ponto de arremesso da bolinha e o começo de uma pequena subida ali, a gente tem uma distância de 30 metros. Depois, medido na horizontal, eu tenho mais 10 metros até o topo dessa colina, né, dessa rampinha. E lá no topo dessa colina, a gente tem uma cerca. E essa cerca tem 2,4 metros de altura. Tá? E a altura dessa colininha inteira é de 6 metros. Beleza? Vamos tentar deixar mais uma corzinha melhor aqui para vocês.
Então, o que eu tenho aqui tá tudo... O que está em verde é, digamos, grama, tá? E ali, então, ele tá tirando essa pedrinha dessa forma. Muito bem, então ele fala primeiro algumas coisas, tá? A esferinha que é arremessada, tá? Ela tem 4 kg de massa. Massa igual a 4 kg. Outros dados do problema. Não, acho que é só isso, tá? Ele manda os outros dados do problema, já marquei aqui no meu desenho. Agora o computador está mostrando sinais de trabalho, mas ainda vai demorar um tempinho até eu chegar no Teams, então vamos continuar por aqui. Então o que a gente precisa determinar? O tempo total da trajetória. A gente quer saber quando que essa bolinha cai no chão, né? Qual foi o tempo decorrido até essa bolinha cair no chão. Letra B, ele quer que a gente determine as coordenadas x e y do ponto de impacto. Letra C, ele quer que a gente determine a altura máxima da trajetória. Beleza? E letra D, finalmente, a velocidade, a expressão vetorial, né? Qual que é a velocidade no impacto. Tá bom? Então essas são as perguntas, né, o enunciado, as perguntas que estão ali. Então, se vocês observam o problema, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que descobrir onde que essa bolinha cai com relação à cerca. Né? Eu preciso saber se essa bolinha vai cair aqui em cima, né, na parte superior, na parte baixa, na rampa ou na própria cerca. Tá? Então, como é que eu posso fazer isso? A gente primeiro vai fazer uma expressão, a gente vai escrever, né, as expressões das velocidades x e y iniciais, né, a expressão inicial para esses caras aqui, o que eu já consigo conhecer. Então, imagina, eu tenho ali 24 metros por segundo orientado a 35 graus com relação à horizontal. Tá? V0 está aqui. Então, vamos descobrir quanto é que vale V0x. V0x vale quanto? Então, na direção de x, a componente aqui é a componente adjacente, né? Então, eu tenho a velocidade V0 vezes o cosseno desse θ, vai me dar V0x. E a velocidade inicial na direção de y vai ser o V0 vezes seno de θ. Tá bom? Então, a velocidade V0x, se eu estou desconsiderando os efeitos de aceleração desculpa, os efeitos de resistência do ar, esse cara aqui vai ser igual a Vx sempre. Tá? Então, sempre essa vai ser a coordenada de Vx. V0 e y vai variar ao longo do caminho. Né? Então, na direção de x, a formulação que a gente tem é a formulação do movimento retilíneo uniforme. Beleza? Então, o movimento retilíneo uniforme nos diz que a posição x vai ser a posição inicial de x mais velocidade de x vezes o tempo. Tranquilo? Então, o que a gente vai descobrir agora? Para que eu vou utilizar? Vou começar em x para quê? Eu vou utilizar isso para saber qual é o tempo que eu levo para caminhar essa distância de 40 metros na direção de x, então do ponto inicial da bola até o ponto x, onde está a cerca dessa coordenada, eu vou querer saber quanto tempo eu demoro para chegar até lá. Tá? Então, a posição x final sobre a cerca vai ser simplesmente a soma do comprimento da parte plana do problema, 30 metros, mais comprimento final, o comprimento da horizontal daquela rampinha de 10 metros, então o x final vai ser de 40 metros. Então eu vou substituir esse cara aqui, né, o x inicial a gente considera como zero, então eu tenho 40 metros, é igual a zero, mais 24 metros por segundo vezes cosseno de θ, vezes t, tá? Então, θ é 35, né, se vocês fizerem essas contas todas aqui, depois façam, né, confiram se está tudo certo, a gente vai chegar à conclusão que eu vou demorar 2,03 segundos para estar passando por cima da cerca. Tá? Então é o tempo para chegar à coordenada x
da cerca. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar a formulação de y. Em y a gente tem o MRUV, né? No movimento retilíneo uniforme, a gente tem, uniformemente variado, a gente tem diversas relações que são interessantes para a gente, tá? Uma delas, por exemplo, é y vai ser y0 mais v0yt mais at ao quadrado sobre 2, tá? Lembrando que a é a aceleração da gravidade, tá? E ele está caminhando para o nosso sistema aqui, percebam para que lado que está apontando, o y está positivo para cima, então o g é sempre na direção negativa. Então vamos descobrir qual que vai ser o y, né? Qual que é a posição vertical passado esse tempo de 2,03 segundos. O que a gente vai obter com essa informação? A gente vai descobrir se em 2,3 segundos a gente tem uma altura maior ou menor do que a altura da cerca no topo daquela rampa, tá? Então vamos lá, o que eu quero descobrir agora é o y. y0 ele começou da posição de 2 metros, né? Depois vocês confiram ali no desenho de novo, tá? V0y era 24 seno de θ. Vezes esse t, tá? Que eu vou substituir daqui a pouquinho, menos g vezes t ao quadrado, dividido por 2. Então vamos substituir 2,03 aqui dentro disso tudo, tá? E ao fazer isso, a gente vai chegar à conclusão que o y vai valer 9,07 metros. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Então vamos voltar lá no desenho, né? Então, passados 2,03 segundos, eu cheguei à posição em x de 40 metros e a posição em y vale 9,07 metros, tá? Observe, com relação ao eixo y que foi definido aqui, né? Essa posição aqui em cima da cerca, né? Isso aqui vai ter uma coordenada y máximo da cerca, vai valer 6 metros da colina mais 2,4, então vai valer 8,4 metros. Então, se na hora que eu cheguei aos 40 metros a minha esfera está acima desse valor, se o meu y é maior do que 8,4 metros, primeira conclusão que eu tenho, então, a gente passa por cima da cerca. Para entender a expectativa do certo? pessoal em relação ao cronograma. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão precisar falar, tá? Vocês estão vendo a minha tela, não estão enxergando o chat, não estão enxergando nada, tá? Algo pessoal, então, se passou por cima da cerca, agora eu posso definir qual é o ponto de impacto, tá? Então, eu já sei que o impacto vai acontecer naquele platô lá em cima, depois da cerca. Então, eu já sei que na posição de impacto, a posição de impacto y vai ser de 6 metros. Y vai acontecer com 6 metros. Se ele passou por cima da cerca, na hora que ele bater no chão, ele vai estar ali naquela seção própria, tá? Muito bem. Então, onde que a gente vai chegar com y igual a 6 metros? Voltamos para essa mesma formulação que eu tinha antes aqui, né? A gente pode... acho que vai ser a forma mais fácil, vai ser utilizar de novo essa mesma equação que eu tinha usado antes, né? Y igual a y0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. Só que agora eu estou resolvendo para o tempo, né? E eu sei que o y final é 6. Então eu tenho 6, y inicial é 2, velocidade inicial 24 seno de θ, vezes t, menos 9,8 dividido por 2 dá 4,9, vezes t ao quadrado. E daí a gente substitui os valores, né? Substitui seno de 35 e tal, e a gente vai achar tempos finais que fazem sentido, tá? Então, esse tempo da trajetória, que é o TF que ele estava perguntando, a letra A do problema, vocês vão achar dois valores, né? Um deles vai ser negativo, outro deles vai ser positivo. E o único valor que faz sentido é o positivo, então 2,48 segundos é o tempo que eu levo até chegar no chão. Tranquilo por enquanto? Então, descobri quanto é que é o tempo total dessa trajetória. O que mais que eu vou fazer agora? Agora eu preciso descobrir as outras coisas. Eu preciso descobrir qual que é o ponto de impacto, né? Para querer saber, então, onde que eu estou no ponto de impacto, eu quero saber as coordenadas desse cara. A coordenada y a gente já sabe, né? A gente já sabe que a coordenada y do impacto é de 6 metros, mas a coordenada x ainda é uma incógnita. Então eu volto lá no MRU, eu sei que x vai ser x0 mais v0x, né, ou vx vezes t. Eu vou substituir. Então x0 era 0, v0x era 24 cosseno de θ, vezes esse t de 2,48 segundos, e a gente chega à conclusão que x vale
vocês vão fazer essa conta depois para conferir, tá? Mas vale 48,7. Só estou dando uma acelerada hoje, eu quero que a gente tenha tempo da gente resolver nossos problemas, né? Não apenas acompanhar. É interessante a gente seguir, porque esse problema tem várias sutilezas importantes, mas é legal a gente também fazer as nossas coisas, tá? Muito bem, então o contato acontece nesse ponto, tá? O ponto de contato, então, é um ponto de coordenadas x e y, e vale, então, 48,7 e 6 metros. Esse é o ponto de contato. A letra C, ele está nos perguntando qual que é a altura máxima. Então, a altura máxima é algo que vai depender de x ou não? Não, né? A altura máxima depende apenas da nossa descrição de y. Então, a altura máxima acontece quando? Acontece quando a velocidade de y é igual a zero, né? Ele começa com uma v0 y na direção para cima, e na hora que a gente chega nesse ponto de altura máxima, a velocidade de y passa instantaneamente por um valor de zero e depois inverte a sua direção. Tá? Então, como a gente está no MRUV, a gente pode utilizar uma outra relação. Eu posso utilizar v vai ser igual a v0y mais at. Então, a velocidade final vai ser 0 metros por segundo. V0y era 24 vezes seno de θ menos 9,8 vezes t. A gente joga para o outro lado e a gente vai descobrir, então, quando é que acontece essa altura máxima. Tá? Se tu falar ali 5 meses e 3 semanas... Essa altura máxima, então, vamos fazer seno de 35. Eu não estou fazendo essa parte, pelo menos não estou fazendo igualzinho que ele fez na resolução do livro, tá? Então vamos lá, só estou pegando aqui minha calculadora para a gente fazer as contas mesmo. Calculadora. 24 vezes seno de 35, isso vai dar 13,76. Sai na frente. 13,76 dividido por 9,8. Então, o tempo em que a gente atingiu a altura máxima é de 1,4 segundos. Aos 1,4 segundos, onde é que a gente estava? A gente pode voltar lá na nossa expressão que a gente deduziu um tempo atrás, para achar quanto é que vale, então, o y nesse ponto, tá? Y final eu quero descobrir, y inicial era 0, v0y é 24 seno de θ vezes o tempo de 1,41, g é 9,8 dividido por 2, então 4,9 vezes 1,4, né? Não, 41. 1,4 ao quadrado, tá? Basta a gente fazer essa conta, e ao fazer essa conta, se eu não fiz nenhuma besteira ao fazer essas contas todas, isso vai nos dar um valor de 11,66 metros. Metade, praticamente metade do mês de maio. Então, esse cara aqui é a altura máxima. Nós vamos considerar 2 semanas, porque às vezes pode... As variadas nem todas se casam, né? São 2 meses. E finalmente, então, agora a gente pode definir qual que é a expressão vetorial da velocidade no ponto de impacto. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber, então, basicamente, quanto é que vale a velocidade y no ponto de impacto, porque a velocidade x, a gente já sabe, se mantém. Tá? Então, no ponto de impacto, a gente vai pegar a expressão para a nossa velocidade y. Velocidade y vai ser v0y mais at. V0y, 24 seno de θ, 9,8. E o tempo até o impacto, lembrem-se, a gente tinha achado que era 2,48, né? Então, 2,48, que é o tempo até impacto. Substituindo esses camaradas, a gente vai descobrir uma expressão para VY. Então, VY vai valer... VY vale menos 10,54 metros por segundo no ponto de impacto. Então, a velocidade quando ocorre o impacto é Vx na direção de I, Vy na direção de J, e a nossa expressão vetorial, portanto, fica
24 cosseno de 35, isso dá 19,66. Na direção de I, menos 10,54 na direção de Y. Essa é a minha velocidade, expressão vetorial desse cara. E se eu quiser saber o módulo da velocidade, lembre-se que eu sempre posso usar Pitágoras, né? Então, o módulo dessa velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 19,66 ao quadrado, mais 10,54 ao quadrado. A gente pode, então, achar quanto é que vale o módulo dessa velocidade. Vou fazer aqui rapidinho. 19,66 ao quadrado, 10,54 ao quadrado. Isso dentro dessa raiz, então, vai ser raiz de 497,6. E agora esse cara a gente pode simplesmente elevar a meio. Então eu vou descobrir que o módulo da velocidade no ponto de impacto é de 22,3 metros por segundo. Beleza? O problema, então, ele até sugere a gente fazer as contas de novo, né? Então, sugestão, vocês podem treinar em casa aí. Não vou resolver essa parte, tá? Sugestão. Substitua V0 por 23 metros por segundo. E daí, faça as mesmas coisas. Descubra onde que é o ponto de impacto. Beleza? Então, esse era o primeiro problema, mostrando a importância e como é que funciona, na verdade, a descrição de um movimento bidimensional com essas formulações vetoriais que a gente tinha. Tá? Então, a gente resolveu esse probleminha aqui, acompanhou a resolução do Craig. Deixa eu entrar aqui no computador. Faz um tempo já que o computador entrou, tá? Não se preocupe, o computador não está morto. Eu só não queria interromper aqui. Então, vai ter brevemente 2 Augustos na área. Próximo problema que a gente vai resolver, eu vou mostrar para vocês um probleminha parecido, tá? Também um problema de projéteis, mas um problema lá do Beer Johnston, tá? Mais uma vez, os livrinhos lá que a gente tem como referências, tá? E é outro exercício resolvido do Beer Johnston, resolvido para mim 11,8, tá? Então a situação é a seguinte, né? Bem parecida a formulação do problema. Eu vou ter um projétil sendo lançado a partir do solo com uma certa velocidade inicial, V0, de 800 pés por segundo. Tá? A gente vai trabalhar um pouquinho com unidades, tá? Ele é lançado, então, a um ângulo alfa com relação à horizontal, e a gente sabe que ele vai cair em um determinado ponto B aqui, que se encontra na colina mesmo, tá? E esse ponto B, ele está a uma distância horizontal total de 1.200 pés e uma altura... Não, ele só nos dá a distância... Ah, tá, da altura também. De 2.000 pés de altura aqui. Tá, a notação de pés, você pode escrever pés ou pode escrever FT, é mais comum em inglês ser escrito em FT. Tá? Beleza. Então, o que ele quer que a gente determine é o seguinte. Qual ou quais podem ser os ângulos alfa que eu vou utilizar se o meu alvo estiver localizado nesse lugar. Tá? O meu alvo está localizado nessa posição. Muito bem. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho que fazer a formulação toda de novo, tá? Mas vocês vão ver que tudo vai depender desse alfa, tá? Então, o que eu teria na direção de x? Em x, mais uma vez, se eu estou desprezando a resistência do ar, eu tenho um movimento retilíneo uniforme, tá? Com o movimento retilíneo uniforme, então eu sei que para qualquer momento da minha trajetória, x vai ser igual a x0 mais vx vezes t, tá? E quanto é que vale vx? Nesse nosso caso aqui, Vx vai valer, então, a velocidade v vezes o cosseno de alfa. Só que eu não sei quem é cosseno de alfa, tá? Então,
Vx vai valer 800 vezes cosseno de alfa. Minha expressão, então, para x vai ser o quê? x0 é 0, né? Estou considerando que a minha origem do meu sistema está aqui exatamente sobre o ponto de lançamento, que ele chamou de ponto A no problema. Mais 800 pés por segundo vezes cosseno de alfa vezes t. Tá? Então, isso descreve o meu movimento em x. Então, se eu estou em x, né, eu sei que o ponto de impacto ele está... Não era 1.200, tá? São 12.000 pés. Desculpa, está meio esquisito mesmo, meio pequeno esse negócio. Então, quando o x final vale 12.000 pés, eu vou substituir os 12.000 pés aqui no lugar do x, vou botar 12.000, e a gente vai chegar, então, a uma expressão segundo a qual o t vai ser 12.000 pés dividido pelos 800 cosseno de alfa. A gente vai cortar os zerinhos. Dividir por 2, aqui por 4 já dá para dividir, né? Dá para dividir por 8 direto, né? Então vai ficar 15 dividido por cosseno de alfa. Então esse é o tempo que eu vou levar para chegar até a posição de 12.000 pés na direção horizontal. Muito bem. Quando isso aconteceu, eu já tenho um parâmetro, né, que eu posso utilizar para descobrir o que está rolando na direção de y. Tá? Então, em y, o que está acontecendo? Eu tenho um MRUV, da mesma forma que eu tinha anteriormente, e a gente sabe, então, que a velocidade inicial de y vai ser 800 pés vezes seno de alfa, né? Observem lá sempre, né, a decomposição desse camaradinho ali. E a aceleração, tá, ele nos traz um dado interessante aqui, tá? Uma conversão já feita para a gente. A aceleração da gravidade vale menos 32,2 pés por segundo ao quadrado. Vamos fazer essa conversão para a gente descobrir? Faz tempo que a gente não trabalha com unidades diferentes e tal, tá? Então vamos mostrar aqui. Então, um pé é aproximadamente igual a 0,3 metros. Tá? É 0,31, se não me engano. Se eu tenho 9,8 metros por segundo, tá? Eu vou converter aqueles 9,8 da unidade, eu quero descobrir quantos pés isso vai me dar. Então, eu vou multiplicar em x, né? E basicamente o que eu tenho, então, é que x em pés, vamos chamar de x, né? Vamos chamar de interrogaçãozinha. Interrogaçãozinha vai ser, então, 9,8 dividido por 0,31. Façam as contas aí, se vocês quiserem. Então, eu tenho 9,8 dividido por 0,31. Isso vai me dar 31,6 pés para chegar em 9,8 metros, tá? Então, deu bem parecido, né? Você tá vendo? 0,6 de diferença de um para o outro. Essa aqui é a conversão correta, né? Se você usar o tamanho exato de um pé, não essa aproximação de 0,31, tá? Então, para fazer uma conversão como essa, isso é uma possibilidade. Por que ele faz essa conversão aqui na aceleração? Percebe que todos os dados do problema são dados em pés e por segundo, por pés e segundos, né? Então, não teria por que eu ficar convertendo esse cara, todas as outras unidades para metros, para eu trabalhar tudo em metros por segundo. Mas vale eu pegar a única coisa que eu sei que é em metros por segundo e converter para pés por segundo ao quadrado, tá bom? É bom a gente fazer esses problemas com unidades diferentes para a gente ganhar essa segurança de trabalhar nessa forma. Então, voltando, MRUV em Y, né? MRUV, então, quer dizer que eu tenho V igual a V0Y menos GVST, já estou botando menos GVST agora, tá? E Y vai ser igual a Y0 mais V0YT menos GT ao quadrado dividido por 2. Beleza? Muito bem, então a gente sabe que no ponto de impacto, né, o Y vale 2.000 pés. Então eu vou pegar essa equação aqui e vou substituir Y é igual a 2.000 pés de altura. 2.000 vai ser igual, Y0 era 0, V0Y era 800 pés vezes seno de alfa, menos 32,2 dividido por 2, 16,1, t ao quadrado. Beleza? Então, eu vou substituir esses caras todos aqui, né? Eu tenho essa expressão e eu tenho essa expressão aqui para
para t. Então, eu vou inserir essa expressão de t aqui, né? Faltou um tzinho. Então, eu vou inserir essa expressão de t ali dentro. Então, eu vou ter 2.000 vai ser igual a 800 vezes seno de alfa vezes 15 cosseno de alfa menos 16,1 vezes 15 cosseno de alfa ao quadrado. Beleza? Então ele usa uma outra relação trigonométrica lá que vocês podem fuçar e ir atrás, tá? Mas basicamente ele usa a relação trigonométrica que 1 sobre cosseno ao quadrado de algum ângulo vai ser igual a secante ao quadrado desse mesmo ângulo, que vai ser igual a 1 mais tangente ao quadrado desse ângulo. Tá? Então isso é uma relação trigonométrica que ele vai utilizar. Beleza? Então, usando essa relação trigonométrica, ele vai conseguir substituir esses camaradas, né? Substituir esse cara aqui especificamente por alguma coisa que dependa de tangente, sendo que aqui eu já tenho seno por cosseno, que é uma tangente. Tá? Então, continuando aqui, eu vou ter 2.000 pés. Vai ser igual a 800 vezes 15 vezes tangente de alfa menos 16,1 vezes 15 ao quadrado vezes 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Tá bom? Então ele vai distribuir essas multiplicações e tudo, e no final das contas ele vai chegar à seguinte conclusão. Eu vou ter 3.622 tangente ao quadrado menos 12.000 tangente mais 5.622. Isso aqui vai ser igual a zero. E agora que eu tenho uma equação de segundo grau, né, em tangente. Então, se isso aqui chamasse de U, por exemplo, eu teria alguma coisa de U quadrado, U. Eu posso utilizar, por exemplo, Bhaskara para achar esses caras todos, né? A gente vai descobrir, então, que existem dois valores que resolvem essa equação. Tangente de alfa vai valer 0,565 ou tangente de alfa vale 2,75. Nesse caso, e no outro caso, eu tenho dois valores de alfa, tá? Então, e os dois valores são perfeitamente legítimos, tá? Eu posso utilizar um valor de alfa de 29,5 graus ou um outro valor de alfa de 70 graus. Como que essas duas coisas são possíveis, né? Vou desenhar aqui de novo, tá? O barranquinho para ficar mais fácil da gente enxergar. Então eu tenho uma bolinha sendo lançada aqui, ela vai atingir um ponto definido. Eu posso fazer uma trajetória o mais rasa possível, entre aspas, ou uma trajetória bem alta. E essas duas trajetórias vão atingir esse ponto. Então, o alfa 1, vamos chamar aqui de alfa 1 de 29,5 graus, é o alfa necessário para essa trajetória ser bastante rasa, o mais horizontal possível. E em seguida, a gente tem um alfa 2, um alfa muito maior, que faz a gente atingir aquele ponto ali naquele momento, tá? Beleza, gente? Vocês conseguem perceber isso, que existem essas duas possibilidades? Então, existem vários problemas de balística, de arremesso de projéteis, né, que serão respondidos dessa forma, que a gente vai ter dois ângulos possíveis, beleza? Então, um problema interessante que a gente pode fazer, vamos começar a resolver, nós mesmos resolvermos alguns problemas, tá bom? Então, o primeiro problema que eu vou resolver agora, a gente vai efetivamente fazer do zero. Deixa eu ver se eu estou no final da folha, não, acho que dá para começar aqui. Os nossos probleminhas que a gente vai resolver. Vou começar pelo problema do Craig, tá? Ficou alguma dúvida por enquanto, gente? É importante vocês me dizerem, tá? Nada? Tá de boa acompanhando assim na tela? Porque eu tô vendo no computador também, mas agora então eu acompanho o chat no computador, mas eu consigo ficar desenhando aqui. Vocês fazem questão de me ver na câmera ou não? Acho que tá tranquilo assim, professor. Tranquilo? Ó, eu liguei a câmera também, se vocês tiverem a fim de me ver, aparece em alguma forma.
tá? Muito bem, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar com um problema relativamente simples, tá? Do Craig, que é um problema, o exercício 265, um problema introdutório lá no Craig. A situação é a seguinte, um foguete estava andando, tá? O foguete estava indo, né? Tinha sido lançado da superfície da Terra. Então vamos lá, o foguetinho estava aqui. E num determinado momento acabou o combustível desse foguete. Tá? E ele estava, naquele instante, a 30 graus com a vertical. Não tem mais combustível, tá? Não tem mais aceleração. Ele não consegue mais gerar empuxo, tá? Não consegue mais se empurrar para frente. E naquele ponto ele tinha a velocidade inicial de 1000 km por hora. A pergunta do problema é o seguinte, tá? Ele quer saber qual que é a altura adicional que o foguete ainda sobe antes de começar a cair. Como ele tem uma inércia, né, ele está com uma certa velocidade, uma parte dessa velocidade está na direção vertical, ele vai continuar subindo durante algum tempo, mas depois ele vai começar a descer. Tá? Um dado do problema que nos é dado é que a gravidade nessa altitude que ele estava não vale 9,8, ela vale 9,39 metros por segundo ao quadrado. Sim, então um pouco todo mundo e ninguém, tá bom? Né? E além da altura adicional, ele quer saber em quanto tempo a gente atinge esse H adicional. Tranquilo, gente? Então, problemas bem similares ao que a gente tinha antes, né? Como se a gente estivesse começando o problema nesse ponto. Conheço quais são as componentes dos vetores agora, né? Consigo descrever quais são as componentes dos vetores. Faço desacoplado o eixo X do eixo Y. O eixo Y, agora a gente tem que prestar atenção que a aceleração da gravidade é um pouquinho menor, né, do que a gente tinha nos outros problemas que a gente tinha resolvido mais a nível do solo, tá? E a gente consegue descobrir, então, quanto é que vale esse cara adicional, tá? Então, observe só o seguinte, ó. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, prestar atenção, é que esse ângulo que ele nos deu é um ângulo que está medido com relação à vertical, tá? Então, eu tenho V0x vai estar associado a seno de 30 graus vezes V. Que V0x, com relação àquele ângulo que foi dado, ele é o cateto oposto, né? E agora o cateto adjacente, que tem o V0y, vai ser cosseno de 30 graus vezes V. E esse é o V. Que vale 1000 km por hora. Tá bom? Então vamos escrever essa formulação aqui. Como sempre, a gente vai começar a fazer essa resolução em X primeiro, né, a formulação do MRU, e depois a formulação em Y. A primeira coisa que eu vou fazer agora vai ser converter esses quilômetros por hora em metros por segundo, porque agora a gente tem a nossa informação de gravidade em metros por segundo. Tá? Como é que eu faço essa conversão? Então eu tenho 1 quilômetro vale 1000 metros, e 1 hora vale 3.600 segundos. Tá bom? Então, 1 km por hora, na hora que vocês forem fazer essas contas todas, tá? Vocês vão descobrir, então, que a velocidade era a mesma coisa que eu pegasse a velocidade com o valor em km por hora e dividisse por 3,6. Tá? Então, vou fazer ali 1000 dividido por 3,6. Não sabia que tinha, Roberto. Dividido por 3,6 vai me dar 277,8 metros por segundo. Então, eu sei que essa velocidade é o módulo da velocidade inicial. Então, V0x vai valer seno de 30, que é meio, né? Vezes V. Então, eu tenho esse cara aqui. Vezes seno de 30. Isso vai me dar 138,9 metros por segundo. E o V0y, cosseno de 30 vezes V. Então, só deixa eu trocar esse cara aqui por cosseno. Vai dar 240,6 metros por segundo. Achei as componentes iniciais das velocidades nas duas direções, tá bom? Então eu quero saber o quê? Eu quero saber qual que é a altura adicional
H, mas que a gente vai atingir ainda a partir desse ponto. Observe que ele não está me perguntando qual que é o alcance, né? O quanto que a gente vai se deslocar em x para achar. Então, na verdade, ao contrário do que eu tinha falado, né, eu vou me preocupar apenas em y. Todas as minhas perguntas, tá? Eu estou interessado em grandezas apenas na direção vertical. Isso. Não. Então... Como eu estou interessado apenas em y, então vamos formular esse cara. Né? Uma das equações que a gente tem, quando a gente descreveu o movimento retilíneo uniformemente variável, né? Uniformemente variado, é aquela equação de velocidade ao quadrado menos v0 ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a gravidade vezes o delta y. E tem tá? Alguma coisa que não envolve o tempo, né? Basicamente a gente está integrando aquela nossa equação dessa forma, tá? Se o g é constante, né? O a é o g, na verdade. Então aqui um menos, na verdade. Então eu integrei os dois lados desse cara. Integral de S0 até S, ds. Vai ser igual a v quadrado sobre 2, avaliado entre v0 e v final. Então vai ser v final menos v inicial, e o 2 eu passei multiplicando para o outro lado, então eu chego nessa minha formulazinha de lá. Tá? Então quando é que a gente chega na altura máxima? Quando essa velocidade y vale 0 de novo. Né? Então, se vy vale 0, eu estou na altura máxima. Nada, a gente mandou aquela... E eu vou descobrir, então, esse delta y vai ser o h que eu estou querendo procurar. Tá? Então eu vou ter 0 menos v0y valia 240,6 menos 2 vezes 9,8. Ah, não, gravidade é menor, agora é 9,39, desculpa, vezes h. Então eu vou passar esses caras dividindo e eu vou descobrir, então, quanto é que é o h adicional que esse cara vai subir. Eu acho que não devem ter conseguido informações por não ter isso. Então eu tenho 240 dividido por 2 e por 9,39. Então a altura adicional que ele ainda vai subir vai ser de 12,8 metros. Certo? Tranquilo, gente? Substituição simples, direta, um probleminha rápido de resolver nesse quesito. E agora ele quer saber quanto tempo eu demorei, tá? Então isso eu vou utilizar uma outra equação qualquer ali que a gente tem. Então y igual a y0 mais v0yt mais at quadrado sobre 2. Posso utilizar essa, ou eu posso utilizar v igual a v0 mais at. Vou utilizar v igual a v0 mais at. Então, oi, diga. O 240 ali não é o quadrado? Putz, tá o quadrado, tá. Valeu, Wesley. Tinha ficado muito pequenininho, né? Tem razão. Então, 240... Então, é esse valor ali. Tem 240,6 vezes 240,6. Valeu, Wesley. Dividido por 2 e por 9,39. Agora sim, né? 3.000 metros. 3.082 metros adicionais. Muito obrigado. E agora sim, então eu posso utilizar qualquer uma desses formatos, né? Para mim vai ficar mais fácil utilizar esse cara aqui, né? Não tem por que perder muito tempo. Eu sei que a velocidade que eu estou buscando final é de 0, né? A VY final que eu estou buscando é essa. V0y eu sei que ela vale 240,6. Gravidade 9,39 vezes T. E agora, então, eu descubro quanto é que vale T. Eu tenho 240,6 dividido por 9,39. Eu tenho, então, que eu demoro 25,6 segundos para alcançar esse H. Beleza? Então, tranquilo, probleminha bem
facinho de resolver, né? Agora vamos para um outro probleminha mais interessante. Não sei se vocês gostam de esportes, mas eu curto pra caramba, né? Então vamos lá, vamos ver um probleminha de basquete. Diz bastante respeito. Então o exercício que a gente vai resolver agora é outro exercício do Craig, tá? E é o exercício 278. Esse exercício 278, então, tem uma seguinte situação. A gente tem um carinha que vai arremessar uma bolinha de basquete. Não vou me meter a desenhar o camarada inteiro, tá? Mas, enfim, estamos aqui. Ele está arremessando e esse ponto de arremesso dele está a 2,15 metros do chão. É onde a bola está saindo da mão dele. E ele está tentando, então, fazer uma cesta. Para quem não sabe, o aro fica a 3,5 metros de altura. (3,5 metros) e ele está a uma distância de 4,19 metros. Que é a distância do lance livre. Tá? Onde se tomou uma falta, ele vai lá para a linha de lance livre e arremessar. Ele vai arremessar inicialmente com uma velocidade V0 e a um ângulo θ. Então, se V0, né, dado do problema, se ele geralmente gosta de arremessar os seus lances livres com 7,15 metros por segundo, quais são os valores de θ que eu posso ter? Então, a gente vai recair num problema bem parecido, né, análogo àquele problema que a gente tinha lá resolvido do Beer-Johnston, certo? Então, a gente sabe o quê? A gente vai decompor V0x, vai ser V0 vezes o cosseno desse cara, V0y, como eu estou medindo esse ângulo com relação à horizontal, tá? Vai ser V0 vezes seno desse cara. A gente vai descobrir quanto é que é o tempo, né, a partir de Vx. Qual é o tempo para que a gente chegue x igual a 4,19 metros na direção de x, que a gente percorra essa distância em x desse camarada. Então eu tenho x vai ser igual a x0 mais V0, x que é o mesmo sempre, né, vezes t. A gente descobre, então, que t vai valer 4,19, que é a posição final. V0x vai ser 7,15 metros por segundo vezes o cosseno de θ. Tá? Então temos uma expressão para o tempo t. Com essa expressão do tempo t, então a gente vai para a expressão da descrição do movimento retilíneo uniformemente variável. Né? Então MRUV, a gente vai ter então y vai ser igual a y0 mais v0y vezes t mais a t ao quadrado sobre 2, e a gente vai substituir esses caras todos, né? Então, lembrando, posição final de y é quando eu estiver passando aqui no meio dessa cesta, tá? Então, 3,5 metros. Posição final. Posição inicial era 2,15 metros. Né? Olha o desenho, ele arremessou ali a 2,15 metros de altura. V0y, a gente tinha 7,15 vezes seno de θ, vezes t, mais, eu tenho 9,8 na gravidade, né, dividido por 2, menos 4,9 vezes t ao quadrado. E a gente recai, então vou inserir esse cara aqui de novo ali dentro, né, e a gente vai recair num problema muito similar ao que a gente tinha antes lá no Beer-Johnston, tá? Mais 7,15 vezes, eu tenho, no lugar do t eu vou escrever 4,19 dividido por 7,15, então vai cortar esse 7,15 aqui, vezes seno de θ dividido por cosseno de θ, só substituir esse camarada aqui por enquanto, tá? Então aqui que pintou aquela tangente que eu tinha antes, e menos 4,9 vezes 4,19, 7,15, cosseno de θ, tudo isso ao quadrado. Tá?
Então, com esses camaradas aqui, a gente descobre que eu tenho, então, alguma coisa que é 1 sobre cosseno ao quadrado, e daí a relação que tinha pintado lá no Beer-Johnston, é que ele utilizava, né? 1 sobre cosseno ao quadrado vai ser a secante ao quadrado de um ângulo, né? 1 sobre cosseno é a secante, 1 sobre cosseno ao quadrado é a secante ao quadrado, e secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Então, vamos lá, substituir esses caras todos, 3,05 igual a 2,15, mais 4,19 vezes tangente, menos 4,9 vezes 4,19 ao quadrado, dividido por 7,15 ao quadrado. Tudo isso vezes 1 mais tangente de θ ao quadrado. Aí agora a gente pode ir substituindo esses caras para a gente não perder muito tempo, né? Então, esse camarada aqui, eu vou resolver ele primeiro, ver quanto é que vale. A gente tem 4,9 vezes 4,19 ao quadrado, dividido por 7,15 ao quadrado. Então, esse carinha aqui vale 1,68. Tá? Vou passar esse carinha para o lado de cá já. Então, eu tenho 3,5 menos 2,15 dá 0,9. Vai ser igual a 4,19 tangente de θ, menos 1,68, multiplicando ele para dentro, e menos 1,68, multiplicando tangente de θ ao quadrado. Tá? Então, eu vou jogar o 168 para o outro lado. Quer dizer, vou jogar o 0,9 para o lado de cá, na verdade, né? Isso vai dar 2,78 negativo. Então, a gente vai ter menos 1,68 tangente ao quadrado de θ, mais 4,19 tangente de θ, menos 2, o que eu estou fazendo aqui? Tá, 1,09, né? 2,58. Isso, né? Tudo isso igual a zero. Então agora eu posso chamar esse cara do que eu quiser, né? E daí a gente pode achar as raízes desse cara. Alguém faz aí pra mim, por favor? Acha as raízes desse camaradinho aqui, pra eu não ter que fazer. Já apresentaram pra vocês o Wolfram Alpha? Não, Site bem bacana. Oi? Calculadora? Como? É uma calculadora? É um site, mas assim, é uma mega calculadora. Ele faz gráfico, faz tudo ao vivo, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui. Mas vai fazendo, tá? Faz ali o Bhaskara bonitinho, menos B, mais ou menos, raiz de 4AC, blá, 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 faz tudo aí bonitinho, porque a gente já vai enquanto eu... Eu vou fazer assim, porque eu tava indo num site já. Pode ir no site, mas faz na raça mesmo. Vai Tá bom. faz o seu 1,68 x quadrado 4,19x menos 2,58 igual a zero. Então, deixa eu compartilhar outra tela aqui para vocês verem, tá? Vocês estão vendo aqui a minha outra tela? Então, sim, né? professor. Sim. Então, olha só botei aquela equação, né? Menos 1,68x ao quadrado, 4,19 vezes x, menos 2,58, isso aqui é igual a zero. Então, você desenhou, ele interpretou isso dessa forma, né? Para você conferir se é isso mesmo que você digitou. E fazendo assim, então ele te acha as duas raízes, tá? Então, onde que estão as raízes? Ele está lá, então os valores das raízes é 1,1. Então, tangente de θ vai valer
1,108 ou tangente de θ vai valer 1,386. Tá? Isso é muito bacana, tá? Esse site, gente. Vocês podem utilizar para um monte de coisa aí. Não resolve os problemas por vocês, mas sempre que você precisar de um gráfico de alguma coisa rápida, ao invés de você abrir ali um MATLAB da vida, não sei o que, o Wolfram Alpha muitas vezes ajuda pra caramba, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui, só um pouquinho. Parar de compartilhar esse aqui. Voltar a ver a tela normal? Tá só a câmera agora, professor. Só a câmera? Tá, então calma. Eu imaginei que quando eu começasse a compartilhar do outro, eu ia perder o compartilhamento desse cara aqui. Agora foi, né? Então, vamos lá. Estamos aqui. Então eu vou aplicar simplesmente tangente a menos 1 desses caras aqui, tá? Então vamos lá, pegar uma calculadora. Temos função inversa tangente de 1,108. Nesse caso aqui, o θ vai valer 47,9 graus. Ou, nesse outro caso aqui, θ vai valer de 1,386. 54,2 graus. Tá, então, o mesmo esquema que a gente tinha antes ali, né? Se eu vou arremessar com uma determinada velocidade, eu posso escolher fazer um arremesso mais raso, né? Mais nessa direção aqui, para ele passar lá dentro, ou um pouquinho maior. Então, eu tenho dois valores de θ. Geralmente é isso que acontece, tá? Então, isso nos leva a um outro problema interessante. Tá? Então, outro problema interessante que a gente pode fazer, voltando ainda no Craig, tá? Um outro exercício. Que é o 2,68. Então, 2,68 é alguma coisa que a gente sabe muitas vezes, mas acho que a gente nunca fez a prova, né? Ele pede para a gente provar que para um arremesso, para um lançamento com V0, né, com uma velocidade V0, a gente obtém o máximo alcance, se a gente não considerar resistência do ar, tá? O máximo alcance, ou seja, a máxima distância na direção de x, quando o alfa é igual a 45 graus. Bacana, né? Esse é um probleminha interessante. Então, o que a gente vai fazer de novo, né? Imagina aqui, eu tenho V0, e eu estou arremessando isso com um determinado alfa, tá? O tempo total que eu tenho de voo desse cara é determinado apenas pela coordenada y. Todo mundo consegue enxergar isso? Manda um joinha aí se vocês conseguirem enxergar. Tá? É o tempo que a trajetória y leva para aquele V0y e chegar até zero e voltar. Tá? Então, minha observação é a seguinte: o tempo total depende de y apenas. Então, em y, o que a gente tem? A gente pode escrever simplesmente que V vai ser igual a V0 mais AT. Bom? E então, se eu estou lançando ela num determinado nível, eu quero voltar ela para o mesmo nível, certo? Quando eu estou voltando para o mesmo nível, para a mesma altura, o que está acontecendo? Eu tenho que V vai ser igual a menos V0. Tranquilo? Eu estava no zero, né? Então lancei esse cara e na hora que eu voltei para esse zero, se eu não tenho resistência do ar nem nada, ele vai voltar, a componente vertical vai estar apontando simplesmente para o outro lado, tá? Muito bem.
Então, eu tenho esse cara aqui igual a menos g, né? Então, com isso, a gente obtém uma expressão do tempo total desse cara, tá? Que vai ser 2 vezes V0y dividido por g. Beleza? Só que V0y, né, a gente sabe, então, que esse cara vai depender do ângulo que a gente tem, né? Então, se o alfa está sendo medido nessa posição, V0y é V0 vezes seno de alfa, dividido pela aceleração g. Então, esse vai ser o meu tempo total de trajetória. Beleza? Agora, o que está acontecendo em x? Em x, a gente tem, mais uma vez, o MRU, né? Movimento retilíneo uniforme. Então, eu tenho que x vai ser igual a x0 mais v0x vezes t. E eu quero saber, então, qual que é o máximo x que eu consigo obter. Tá? Então, vamos dizer que esse cara aqui começa em 0. Tá? A minha expressão de x vai ser simplesmente v0 vezes cosseno de alfa vezes o tempo. E o tempo total de trajetória, então, vou pegar aquele lá de cima, vai ser 2 vezes v0 seno dividido por g. Então, eu tenho uma expressão agora que está envolvendo e eu quero descobrir, então, qual que é o máximo desse cara. Tá? Então, montei ali o problema para vocês. Basicamente, o que vocês vão ter que fazer? Eu quero achar esse cara aqui. Tá? Então, vocês podem utilizar a ferramenta ali de cálculo, né? Isso aqui vai dar uma determinada função, vocês vão desenhar esse camarada aqui, e daí derivam essa função com relação a alfa, e vocês vão achar uma expressão. E daí vocês vão chegar a alguma conclusão a respeito de alfa. Tá? E, idealmente, vocês vão chegar à expressão que esse cara vale 45 graus. Tá? Vou deixar para vocês fazerem, porque eu quero ainda aproveitar o finalzinho da aula para começar a formular o próximo tipo de problema, tá? O próximo tipo de coordenadas. Mas isso aqui era um problema que eu realmente gostaria que vocês explorassem, tá? Para provar que para um lançamento com V0, o máximo alcance acontece quando o alfa é de 45 graus. Pode ser, gente? Tá semi montadinho ali, o máximo que vocês têm que fazer é terminar, concluir. Tá bom? Alguém dá um joinha aí, por favor? Vocês fazem, por favor. Obrigado. Então, agora o que a gente estava fazendo, né? Eu tinha explicado para vocês, né, que a escolha do tipo de coordenadas dependia do tipo de problemas. E, por enquanto, a gente só resolveu problemas que estão relacionados com a escolha de coordenadas retangulares. Fizemos vários problemas aqui, né? Só que nem sempre esse tipo de escolha de coordenada é o tipo mais conveniente. Beleza? Às vezes é mais conveniente que a gente tenha, se a gente já conhecer, né, se a trajetória que o meu corpo segue no plano é dada, então eu tenho uma trajetória conhecida. Se isso já é dado, então, muitas vezes o que vai acontecer com essa trajetória que é conhecida, a gente vai ter vinculação entre o que acontece em x e y. Tá? Então, se eu estou olhando um carro, por exemplo, estou num drone lá em cima e estou vendo uma pista de carro que faz uma curva sinuosa como essa aqui. Então, a trajetória do carro está basicamente determinada pelo formato da pista. Tá? E eu não posso mais dizer que o meu XY, que agora está no plano da Terra, né, eu não consigo mais desacoplar o que está acontecendo em X e Y totalmente. Né? Isso eu utilizava quando tinha projetos, né, porque afinal de contas o que acontecia em Y era a aceleração da gravidade e deu para a bola. Tá? Então, essa escolha aqui não é uma escolha interessante para a gente, né, de X e de Y dessa forma. É mais interessante, como a gente já conhece a trajetória, a gente utilizar um outro sistema de coordenadas, que são as coordenadas normais e tangenciais. Tá? Esse tipo de coordenada é bastante utilizado para algumas classes de problemas que vocês já conhecem também. Tá? A gente vai
esmiuçar aqui como é que elas são descritas, tá? Essas coordenadas, e vocês vão ver que vocês já conhecem esse tipo de coisa para algumas coisas definidas, tá? Então, basicamente, o que eu estou falando para vocês? Que quando a gente tem uma trajetória conhecida, né? Basicamente, eu posso pegar e desenhar, por exemplo, a trajetória do ponto. A partícula segue essa trajetória, por exemplo. E para cada um dos pontos dessa trajetória, para eu descrever o movimento desse cara, eu posso gerar um sistema de coordenadas instantâneo na direção tangencial e na direção normal à trajetória. Nesse outro ponto aqui, a direção tangencial está para o lado de cá, a direção normal está para o lado de lá. E nesse outro ponto aqui, direção tangencial e direção normal. Então, algumas observações a respeito desse tipo de coordenadas, tá? Então, as coordenadas acompanham a partícula de certa forma. Para cada ponto, a posição da partícula é que define onde está a direção tangencial e onde está a direção normal. Outra coisa que vocês devem ter observado, eu sempre desenhei a direção normal apontando para o centro da trajetória. Certo? Então, vamos ver como é que isso vai ficar formulado a partir de então, tá? Eu vou fazer a formulação ainda na aula de hoje, tá? A gente vai gastar uns minutinhos falando sobre essa formulação, e daí eu faço de novo que nem eu fiz hoje, tá? Eu faço os exemplos, né, exercícios e exemplos na aula que vem, e a gente fala na aula que vem também de outras coisas, tá? Então, as coordenadas normais tangenciais que a gente vai utilizar são esse tipo de coisas, tá? Então, algumas coisas que a gente já sabe. A gente já sabe o que sabíamos, tá? A velocidade, a gente já tinha visto que quando a gente toma a definição de velocidade, a definição diferencial de velocidade, a velocidade é tangente. O meu som tá bom, gente? Vocês não estão ouvindo muito eco? Não, professor. Não? Então, acho que deve estar fechado o microfone desse outro aqui. É que eu estou aberto em dois lugares, né? Estou aberto aqui no computador e aqui no tablet, né? E daí, se eu tivesse com o som ligado nos dois, vocês estavam lascados, vocês estavam ouvindo eco há um tempão. Por favor, vocês me falem, tá? Quando eu fizer essas besteiras, tá? Então, vamos lá. Então, a velocidade é sempre tangente à trajetória. A gente tinha visto isso lá da definição do meu movimento curvilíneo plano, no finalzinho da aula passada, né? A gente tinha visto, então, aqueles dois vetores posição, R e R', por exemplo. Isso aqui era ΔR. A gente sabia, então, que a velocidade média seria basicamente o ΔR dividido pelo ΔT, e quando a gente passava o limite desse cara, a gente chegava na definição da velocidade com um limite com ΔT tendendo a zero de R de T mais ΔT, né? Menos R no tempo T, dividido pelo ΔT. Quando esse cara tende a zero, a gente tinha visto que essa retinha aqui, que quando a gente pega uma diferença grande como essa, ela passa por dentro da trajetória. Na hora que eu encurto esse ΔT, a gente viu que a velocidade no limite vira uma tangente à trajetória. Tranquilo? Então, por que é importante a gente observar isso agora? Tá? Se eu estou falando para vocês que a cada vez que eu tiver um ponto, né, ponto A da minha trajetória, ponto B ou ponto C, se eu vou ter direções que são direções tangentes e direções normais, e a gente sabe que as velocidades são tangentes, né? A cada momento da trajetória, a minha velocidade sempre estará alinhada com a direção tangente instantânea. Tá? Então, se eu estou pensando em termos de componentes, por exemplo, né?
pela própria definição de velocidade, eu já percebo que a velocidade num determinado ponto, ela não vai ter componente da velocidade em si, né? Não da variação da velocidade. A velocidade em si não vai ter componentes normais. Tá? Então, Vn num determinado ponto vale sempre 0. A gente vai começar a usar esses índices agora, tá? Tudo que tem o t minúsculozinho embaixo é a direção tangencial e tudo que tem o n é a direção normal. Beleza? Muito bem. Então, essa é uma observação interessante da velocidade, né? Mas, além disso, a gente tem que pensar outras coisas que a gente já tinha falado sobre velocidade, né? Então, vamos lá de novo, né? Tem uma determinada trajetória aqui. A velocidade num determinado ponto é esse cara aqui, e um tempo depois, a velocidade está ali, tangente, nesse outro ponto. V e V'. Se eu desenho essas duas velocidades com a mesma origem, a gente percebe que existe um vetor ΔV aqui, né? E esse vetor ΔV, claramente, ele não está alinhado com a tangente de nenhuma das direções. Ele não está nem alinhado com a tangente no ponto A e nem no ponto A'. Tá? Então, esse ΔV, como eu tinha mencionado anteriormente, tá? Esse carinha aqui, ele tem componentes tangenciais e normais. As componentes tangenciais, elas são as responsáveis por mudar o módulo desse cara, né? Eu tinha escrito isso de uma outra forma. Você tinha falado que a velocidade podia mudar em módulo e podia mudar em direção. Tá? Então, tudo que está na direção tangencial, a velocidade está na direção tangencial, a componente desse ΔV que está também na direção tangencial é responsável por acelerar essa partícula um pouco, né? Aumentar o módulo da velocidade. Na direção normal, a gente está fazendo o quê? A gente está mudando a direção dessa velocidade. Então, se no ponto A ela estava no instante A, ela estava nesse ponto, a partícula, ao chegar no instante A', vocês percebem que essa velocidade deu uma inclinadinha para o lado. Né? Então, as direções, a componente normal está listando a mudança de direção. E quando a gente leva essas coisas para o limite, né, quando o ΔT vale 0, né, a gente está vendo que esse ΔV vai estar associado à aceleração. Tá bom? Então, essas são algumas observações preliminares que eu tinha que fazer para vocês, beleza? Então, vamos começar a formular essas coisas. A gente sabe, então, que a velocidade num determinado ponto ela só tem componentes tangenciais, né? O componente normal dessa velocidade é 0. E a gente pode separar esses caras em um módulo V e um vetor unitário que define essa direção tangencial. Tranquilo? É a mesma coisa quando eu escrevi lá antes que nas coordenadas retangulares eu ia ter um Vx na direção de I mais um Vy na direção de J. Tá? Então, o que eu estou falando para vocês aqui, o correspondente dessa fórmula aqui em coordenadas tangenciais e normais é simplesmente isso. É um determinado módulo, um determinado valor, na direção normal, né, o vetorzinho unitário, na direção tangencial. Tá bom? Então, esse cara aqui é um vetor unitário. Vetor unitário que define direção tangencial em um determinado ponto. Beleza? Então eu preciso saber o que eu faço com esse módulo, né? Então, se isso aqui me define a minha direção, agora eu vou me preocupar com esse módulo. Então, só deixa eu marcar esse cara aqui. A gente está fuçando em cima dentro da velocidade, tá? Esse módulozinho da velocidade, ele vai estar relacionado, então, com a minha definição básica de velocidade, tá? Vai ser o quê? Então, vai ser o quanto que eu caminhei num determinado tempo. A minha definição de velocidade instantânea, como a gente tinha visto anteriormente. Mas o quanto a gente caminha ao longo de uma curva, né? Então, vamos olhar lá de novo, né? No pontinho, estou considerando apenas o ponto A, por exemplo, aqui, né?
essa curva instantaneamente naquele ponto A, isso aqui estava associado a um determinado raio de curvatura, tá? Que eu vou chamar de ρ, que é o raio de curvatura da trajetória. A cada momento, a minha trajetória vai estar associada a um determinado raio de curvatura. Tá? Muito bem. Então, o que está acontecendo aqui? Se eu tenho dois instantes, né, o instante A e o instante A', entre esses dois caras, a gente vai ter tido alguma coisa desse sentido, desse jeito aqui. Como é que eu posso escrever isso? Imagine que instantaneamente, naquele ponto, né, eu tenho esse cara aqui, é como se eu estivesse caminhando e fazendo esse cara girar de um determinado ângulo. Tranquilo? É muito estranho eu falar sobre isso? Se eu tenho um determinado ponto, esse cara está se movendo ao longo da trajetória, é como se eu imaginasse que instantaneamente, se o raio da trajetória era aquele, eu estou girando um ângulozinho infinitesimal ao redor desse raio. Então, infinitesimalmente, né, para o instante, para o infinitésimo seguinte, a distância que eu percorri é esse camaradinho aqui. Beleza? Se alguém estiver achando estranho, me para, tá? Por favor. E esse arquinho de ângulo ali que eu tenho é simplesmente o raio de curvatura vezes o acréscimo desse ângulo que eu tenho. Beleza? Então, se esse cara vale aqui, a gente vai substituir isso tudo ali dentro. Tá? Então, perceba, né? Esse raio, instantaneamente, esse raio de curvatura é um valor conhecido. Né? Então, eu estou numa curva, por exemplo, que nem eu tinha falado para vocês. Né? Um carro andando numa pista que está definida aqui. Então, eu vou conhecer esse cara. Né? Para determinado ponto, esse ρ é conhecido aqui. O que está mudando, né? O que está andando ao longo do caminho é o quanto que eu estou demorando para percorrer essa curva de um raio conhecido. Tá? Então eu posso considerar, né, eu não preciso me preocupar tanto em botar o termo, o quanto que variaria esse cara, né, ao fazer a derivada desse cara por tempo, né, eu posso escrever isso aqui. Vezes ρ beta ponto, tá? Então, eu posso escrever isso aqui. Ou simplesmente, né, que é a mesma coisa, ρ d beta dt. Beleza? Então eu posso escrever isso dessa forma. Agora, então, a minha expressão de velocidade vetorial ficou da seguinte forma. Rho beta ponto dt, que é um vetorzinho unitário, né? Vamos deixar marcado aqui o vetorzinho unitário. Então, essa vai ser a expressão que eu posso utilizar para descrever a velocidade em termos daquele eixo tangencial e do eixo normal. O eixo tangencial está aqui definido pelo vetor unitário na direção tangencial, o raio de curvatura naquele ponto, e o beta ponto é o quanto, é a velocidade angular que eu estou descrevendo aquela curvatura instantânea de raio ρ. Tá? Agora a gente vai para a definição de aceleração. Né? A gente sabe que a aceleração deveria ser simplesmente dv dt. Tá? Como tudo isso é vetor, né? Basicamente o que eu tenho que fazer é o seguinte. Derivada no tempo, tanto do módulo quanto da direção desse camarada. Tá? Então, quando a gente tem isso, a gente vai ter o quê? Vai ter o módulo e a derivada de t no tempo, mais a derivada do módulo vezes essa direção tangencial. É uma função composta, estou derivando no tempo, então eu tenho a primeira derivada no tempo vezes a segunda, e a segunda vezes a primeira derivada no tempo. Tá? Sim. Então, escrevendo na notação de pontinhos, né, que fica sempre mais econômico, vamos dizer assim, tá? Como que funciona mais esse projeto? Então, tem a variação temporal da direção tangencial, vezes a velocidade instantânea, mais a variação do módulo na direção de yt. Tá bom? Então, agora tem alguma coisa muito interessante, né, que a gente tem que, e muito importante da gente ter a correta visualização desse camarada, tá? Então vamos pensar de novo em dois pontos aqui dessa trajetória, né? O que eu estou me preocupando é esse cara aqui. Eu quero saber como é que eu posso expressar esse camarada aqui.
Tá? Como é que está variando no tempo a direção tangencial. Vocês têm outra aula agora ou é daqui a pouquinho? Não tem não, professor. Essa é a última. Beleza. Então eu vou seguir mais um pouquinho, tá? Como demorou a questão do computador, eu vou seguir mais uns 10 minutinhos. Tá? Então, olha só, de novo, né, eu tenho os dois pontinhos, né? Eu vou desenhar trocentas vezes esse negócio até a gente terminar de utilizar tudo que a gente precisa dele. Então, eu tenho a velocidade V no ponto A, no ponto A', eu tenho a velocidade V'. Eu achei que eles deram... Então, para a direção A, a gente vai ter essa direção, esse vetor unitário, e para esse outro cara aqui, eu tenho ET'. E agora eu vou desenhar esses dois ETs na mesma origem. Tem ET aqui. Não é que eles sejam... E o ET' aqui. Observe, esses dois caras são vetores unitários, tá? Os dois são vetores unitários. Então, a diferença desses dois caras aqui, que vai ser o DET, né? A parcela diferencial, quanto variou diferencialmente essa direção, tá? Ele está definido por esse ângulozinho aqui, né? Esse cara aqui vai ser aquele d-beta que eu tinha falado antes, né? O quanto que é o ângulozinho que eu andei instantaneamente no momento, tá? Então, esse aqui é o quanto que eu estou girando instantaneamente ao redor daquele raio. E esse DETzinho, vocês percebem que como ele está alguma coisa de raio 1 aqui, né? Um arco com relação ao raio 1, a gente consegue perceber que DET dividido por dB, a gente vai definir esse cara como se fosse a direção normal. Percebam, né? Se a gente tivesse levando esse cara para o limite, né? Para o limite, quando esses caras todos tendem a zero, né? Essa parcelinha aqui estaria ficando perfeitamente normal ao ET. Sim. Beleza? Porque quando ele fala... Tranquilo? Você tem que olhar, processar, digerir esses negócios, tá? Mas a gente fez aparecer a minha direção normal a partir da variação da direção tangencial. Que é onde se paga pelo negócio. Beleza? Então, se a gente tem essa questão aqui toda, né? A gente pode pegar agora e dividir esse cara todo por dt. Essa minha expressão aqui por dt. Dividindo por dt, a gente vai chegar ao quê? A gente vai chegar à conclusão. Vou jogar o dB para o outro lado, tá? Então, eu tenho det vai ser igual a dbeta, né, na verdade, vezes n. Dividindo todo mundo por dt, eu vou ter et ponto vai ser igual a beta ponto n. Beleza? Então eu cheguei numa expressão, né, para mostrar como é que a variação da direção tangencial. Não. Tá bom. Essa era a minha ideia de approach também. De dar um choque, tipo, tá, mas isso daqui custa 10 vezes... Está relacionada mais tradicional faz. à direção normal. Colocar um número na frente, né? E com isso agora, né, a minha expressãozinha aqui da aceleração, ela pode ser escrita de uma forma alternativa, né? Então, vou levar de volta essa expressão. Desculpa. Vou levar de volta essa expressão que eu acabei de achar de ET ponto, né? Vou jogar esse cara aqui ali dentro, tá? Então a gente vai chegar à conclusão que a minha aceleração vai ter as seguintes componentes. No lugar de ET ponto, então vamos escrever beta ponto vezes a direção normal, EN, tá? E a gente tinha outra informação já de antes, né? Que a minha velocidade era ρ beta ponto vezes a direção tangencial. Ao fazer isso, vamos lá de novo aqui, né? Eu sei que v ponto, na verdade é ρ beta ponto. Bom? Então eu chego a essa conclusão que eu ia colocar aqui na velocidade ao quadrado dividido por ρ na direção normal
mais mas retirei V ponto. E não precisa nem lembrar ele. Direção tangencial. Então, o que eu peguei? No lugar desse cara aqui, eu botei. Troquei esse pelo outro. Joguei ele dentro. Então, eu tenho V beta ponto. E eu tinha essa relação aqui, né? Entre V ponto e beta ponto. Tá bom. Eu consigo botar, então, que beta ponto vale Beleza. V ponto por Rho. Obrigadão. Aí eu utilizei isso para chegar ali nesse cara. Não é V ponto, né? Tô falando besteira aqui. V é igual a isso aqui. Isso que estava me perdendo, tá? Isso aqui a gente tinha escrito aqui em cima, né? Velocidade é Rho beta ponto na direção tangencial, que é o que eu escrevi aqui. Esse é o módulo, né? Na hora que eu isolei o beta ponto, tenho V sobre Rho. Beta ponto vale V sobre Rho. E aqui eu tinha já um V, então V vezes V ao quadrado, dividido pela curvatura, na direção normal, e V ponto, na direção tangencial. Tá bom? Então eu tenho a expressão de velocidade. Vamos deixar tudo bem clarinho aqui, né? Que é a expressão de velocidade desse tipo de coordenada e a expressão de aceleração para esse tipo de coordenada. E fica muito claro agora que a gente tem essa expressão da aceleração, que eu vou ter uma componente que tem um determinado módulo aplicado na direção normal, eu vou chamar esse cara aqui de aceleração normal, e eu tenho uma parte da aceleração, que é a aceleração tangencial. A aceleração normal, como eu tinha falado já 200 vezes antes, né, ele vai mudar a direção do meu movimento. E esse cara aqui muda o módulo da velocidade. Certo? Então agora a gente tem as coordenadas, todas que a gente precisava. A minha descrição de velocidade em termos do ângulo e do raio instantâneo de rotação, a velocidade e a aceleração em direções normais e tangenciais. Por que esse cara é importante? Lembram-se do movimento circular uniforme? Sim, né? Lá do ensino médio, movimento circular uniforme. Esse movimento circular uniforme era o quê? Era, por exemplo, eu tinha um ponto fixo, eu tinha uma cordinha que estava amarrada a uma determinada massa, e essa massa estava rotacionando ao redor desse cara, seguindo uma trajetória de raio fixo. Tá? Então, esse raio a gente vai chamar de R aqui. E esse movimento ele podia ser descrito de diversas formas diferentes. Tá? Podia ser descrito, por exemplo, como a taxa angular que eu estava fazendo ao redor. Tá? Então, a gente sabia o quê? A gente sabia, no caso do movimento circular uniforme, lembre-se da minha definição lá de velocidade, que é ρ beta ponto na direção tangencial. Tá? A minha velocidade num determinado ponto vai ser ρ beta ponto nessa direção tangencial. Esse cara aqui é o módulo da velocidade. E como a gente tem um R fixo para qualquer ponto da trajetória, o R é o mesmo, né? A gente consegue descrever, então, que o módulo da velocidade no movimento circular uniforme vai ser o R. E o beta ponto, então, é quanto ângulo, qual é o ângulo que a gente está descrevendo. E geralmente a gente chamava isso de θ, né? Θ ponto, né? Qual era o ângulo que a gente escrevia, a taxa que esse ângulo está mudando. Então, eu tenho R vezes θ ponto. Recuperamos alguma coisa que a gente já conhecia antes, tá? E da nossa expressão de aceleração, que a gente tinha visto anteriormente, né? A gente tem V ao quadrado por ρ, na direção normal, mais V ponto na direção tangencial. Então, eu vou conseguir separar uma aceleração normal, vai ser V ao quadrado por ρ, ou seja, V ao quadrado dividido por R. Tá bom? No lugar do V eu posso escrever o R θ ponto de novo, tá? Então a gente pode escrever esse cara aqui como se fosse R θ ponto ao quadrado, ou simplesmente V θ ponto. Isso é aceleração normal. E a aceleração tangencial
vai ser igual a V ponto, ou seja, R θ ponto ponto. Tudo isso eram os movimentos circulares, né? Quando a gente não tinha aceleração tangencial. Quando esse V era uma constante, ele não era... ele era um movimento circular uniforme, né? Mas num caso genérico, onde eu posso estar acelerando esse cara, uniforme ou não, a gente tem essas expressões para velocidade, R θ ponto, e aceleração tangencial, V ponto, R θ ponto ponto. Tá? Então vocês percebam, né? Sempre que a gente descreve um movimento circular uniforme a partir dessas relações que a gente já conhecia anteriormente, é como se a gente estivesse pegando, em um determinado momento, uma direção tangencial e uma direção normal, e descrevendo como é que funcionam, quais são os componentes de velocidade, de aceleração normal e de aceleração tangencial. Essa aceleração normal, então, é o que muda, né, o que faz com que esse cara descreva sempre a trajetória circular de raio constante, né, e é o que a gente chama, a gente associa esse cara aqui, a aceleração centrípeta. Tá? Então, mais uma vez, que nem a gente tinha feito já para o movimento retilíneo, né? A gente escreve o caso geral e depois especifica para casos que vocês já conhecem. E é basicamente o que foi feito aqui nessa partezinha final da aula, né? A gente pegou o movimento com coordenadas normais e tangenciais. Para o caso mais genérico, a gente vai ter essas expressões todas, tá? de velocidade, de aceleração. E com essas expressões a gente especifica para um caso de um movimento circular, onde, por exemplo, o raio é uma constante. Se o raio é uma constante, a gente consegue escrever expressões que a gente já conhecia anteriormente, tá bom? Então, na próxima aula a gente volta, vai fazer exercícios a respeito disso, né? Vai empregar esse cara tanto para movimento circular como para outros movimentos, sempre que a trajetória for conhecida. A gente vai fazer coisas interessantes, né? A gente vai entender por que a gente sempre... Os pilotos de Fórmula 1, por exemplo, querem tangenciar a curva. A gente vai começar a entender isso. A gente tem muita coisa para explorar nesse assunto, tá bom? Ficou alguma dúvida, gente? Eu sei que é um pouquinho... Nem sempre é tão direto a gente entender como é que funcionam essas derivações, a gente tem que ler, reler e até se apropriar totalmente delas, tá? Mas a partir da próxima aula, acho que fazendo os exercícios a gente fica mais em casa e mais à vontade com essas coisas. Beleza, gente? Certo, professor. Tá. Eu queria só marcar com vocês, então, um outro horário. Hoje eu não consegui estar no horário que eu tinha combinado com vocês, as duas. Eu tô com as costas totalmente bloqueadas. Não sei se vocês perceberam, eu tô aqui capenga pro lado. Tava ali tentando dormir para conseguir ficar reto aqui durante 2 horas falando com vocês. Que dia que vocês querem fazer o atendimento dessa semana? Pra gente falar sobre a lista de exercícios. Aliás, vocês viram a lista, né? Viram a lista? Sim, sim. Uhum. Beleza. Vocês querem marcar algum dia, algum momento que fica legal para vocês? Ou vocês querem fazer as perguntas pelo chat do Teams mesmo e eu vou respondendo à medida que eu vou vendo? Que eu acho que pelo chat dá certo, eu acho. Sim, sim. Pode ser mesmo. Tá. Qualquer coisa, se ficar muita dúvida a respeito da lista, tá? Daí a gente pode marcar um horário fixo, tá? Mas vamos então tentar fazer pelo chat. Peço desculpas para vocês, mas estava meio complicado hoje, não ia conseguir atendê-los do jeito que eu gostaria, tá? Então é isso, gente. O que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso. Na quinta-feira a gente volta, então, para fazer exercícios a respeito disso e para falar de um outro sistema de coordenadas, que é o sistema de coordenadas polares. Tá? Ainda no plano, a gente vai ver movimentos que são descritos no plano, sistemas de coordenadas polares. E tendo feito isso tudo para 2 dimensões, a gente, então, daí na semana que vem a gente expande para 3 dimensões e encerra esse assunto de cinemática das partículas. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado, valeu pela atenção. Desculpa o rolo aí. Mas acho que deu certo. No fim das contas, conseguimos fazer a aula. Sim, professor. Deu certo. Valeu. Valeu, Vinícius. Até mais. Até mais, pessoal. Falou, professor. Obrigado aí, viu, pela aula aí. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu pela atenção.